Olá, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Renan e nós vamos dando prosseguimento a um tema, a uma unidade nossa, certo? Que nós trabalhamos como nos achegar cada vez mais perto de Deus. Esse deve ser o desejo profundo e sincero dos nossos corações. Nós já vimos a prática da leitura da palavra de Deus, a prática da oração e hoje nós vamos retomando a prática da vigilância. A gente pode se achegar cada vez mais perto de Deus por meio dessa prática. Vamos descobrir como isso se dá na prática, né? De forma prática. Vamos lá. Bom, hoje em dia, né, principalmente nas capitais e grandes cidades, é muito comum nós vermos pessoas e equipamentos, né, especializados em vigilâncias. As pessoas instalam nas suas casas, nas suas lojas, câmeras, ou nós podemos ver até pelo celular o que está acontecendo. Né? É um verdadeiro, hoje, nós nos encontramos num verdadeiro reality show. Né? Tudo é exposto, tudo está sendo vigiado, tudo está sendo mostrado, compartilhado, enfim, né? Então, há também aqueles que não dispensam, né? Um bom cão de guarda. Aí na sua casa tem algum cão de guarda? Hein? Muitas casas têm, né? A vigilância, então, é algo muito comum e é muito importante também. E por isso que nessa nossa lição nós vamos aprender um pouco mais sobre o que nós devemos vigiar ou em que devemos prestar mais atenção para que a gente possa seguir corretamente na nossa caminhada com Jesus. Certo? Vamos lá? Bom, a prática da vigilância, então, nós vamos ver que Jesus falou a respeito da vigilância, desse tipo de prática. Não uma vigilância contra ladrões ou criminosos, mas um outro tipo de vigilância. Não uma vigilância externa, mas uma vigilância interna. Jesus ele estava explicando uma certa vez aos seus discípulos que ele morreria e seria assunto aos céus, estaria com o Pai, mas que ele um dia voltaria aqui para a terra, recolher, buscar aqueles que são seus. Logo que Jesus disse essas palavras, os discípulos quiseram saber quando que seria essa volta. Mas Jesus disse a eles que ninguém sabe quando acontecerá e que somente Deus é quem sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe. E enquanto ele não vinha, eles deveriam vigiar. Para que os seus discípulos então entendessem bem isso que ele falou, ele deu o seguinte exemplo. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 34 ao 37. Vigiem, fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe. Mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou pela manhã. Se ele vier de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Mas então, sobre o que nós devemos vigiar? É certo que a Bíblia nos fala sobre várias coisas erradas com as quais nós devemos estar atentos para não praticá-las. Mas,
de forma mais didática, nós vamos trabalhar e dar ênfase em 3 coisas que são muito importantes. E nós vamos fazer isso de forma bem didática, vendo uma por vez. Hoje nós falaremos de uma. Na nossa próxima aula falaremos da outra e assim sucessivamente. Hoje, então, nós vamos ver qual é a primeira coisa que nós devemos estar de sobremodo atento, vigilante. Nós devemos vigiar. Então, a primeira coisa é os nossos olhos. O que é que nós costumamos ver no nosso dia a dia? Nós devemos vigiar aquilo que nós vemos. Pense aí em alguns programas de TV, sites, revistas, filmes que são verdadeiros lixos para os nossos olhos e que nós muitas das vezes paramos para vê-los e assisti-los. Alguns podem até nos encher de curiosidade, né? E podemos considerar, não tem nada de mal nenhum, vou só dar uma olhadinha. Mas nós devemos fazer como fez Davi. A Bíblia diz que ele fez um acordo, ele fez um tratado consigo mesmo sobre o que ele deveria ver. Olha o que ele escreveu: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Fez um acordo de não colocar coisa imunda e injusta diante dos seus olhos. Há um outro salmo em que Davi diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se num momento ele está pedindo para que o Senhor não deixe ele colocar coisa injusta, em outro momento ele pede para o Senhor tirar a venda para que ele veja a beleza da palavra de Deus. Então a gente precisa ter prioridades naquilo que nós iremos ver. Critérios naquilo para o qual nós iremos assistir. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui que ele vai vigiar o que ele coloca diante dos seus olhos. E mesmo que os outros façam o que é errado, ele vai permanecer firme neste propósito. Qual é o propósito do coração dele? Agradar a Deus. E se para agradar a Deus é preciso vigiar os olhos, vigiar aquilo que ele está colocando diante dos seus olhos, ele fará isso, porque ele tem o propósito no coração de agradar a Deus. Jesus também enfatizou a importância de nós termos olhos puros. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Ou seja, os nossos olhos de Jesus são como uma luz para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, se eles estão vendo aquilo que é bom, o nosso corpo estará na luz, estará com Deus. Mas se os nossos olhos forem maus, ou seja, se eles veem aquilo que é apenas destrutivo, injusto, imundo, o nosso corpo todo estará na escuridão. Não vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Vamos permanecer na ignorância e distantes do Senhor, o que é muito pior. Bom, diante disso, vamos refletir nesse primeiro aspecto que nós precisamos praticar a vigilância, vigiar os nossos olhos. Vigie e ore, sempre pedindo a Deus que o auxilie nessa jornada. Ela não é fácil, porque a todo momento coisas vão aparecendo diante dos nossos olhos. Nós precisamos orar pedindo que o Senhor nos auxilie. Que tipo de programa de TV, que tipo de filmes estão diante dos nossos olhos? Eles estão contaminando a nossa comunhão com o Senhor ou estão alimentando saudavelmente o nosso coração? O que está acontecendo com o que nós estamos vendo? Está edificando ou está prejudicando a nossa vida? Ao olhar, ao falar, ao pensar, lembre-se de perguntar: em meu espaço, Jesus faria
o que eu estou fazendo? Se você chegar à conclusão de que ele não faria, então você também não deve estar fazendo, ou seja, você não deve estar vendo, que é a aula de hoje sobre a prática da vigilância, vigiando aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Bom, é isso, gente. Esse momento agora é o momento de fazer as atividades e enviá-las para o aplicativo para que eu possa fazer a minha correção. Bom, gente, é isso. Um bom dia para todos vocês. Se cuidem, fiquem bem. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.